Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui nessas aulinhas de Java. E dessa vez a gente vai estar fazendo um joguinho, né? Vamos estar fazendo um Pac-Man no estilo arcade. Para isso eu tenho umas imagenzinhas aqui, né? Dos Pac-Man em todas as posições. Tenho a tela de fundo, as pílulas e 3 sons. Eu vou adicionar tudo ali, né, nos pacotes Java, né? Nos projetos Java. É só chamar essas imagens, esses sons, né? Bem simples. Aqui eu vou trocar, em vez de JPG vai ser PNG. Vou mudar as dimensões da nossa tela. Vou estar utilizando o mesmo código lá das fontes, né? Para a gente não perder tempo. Tá aí a nossa imagem do Pac-Man, da nossa tela, né? E aqui eu vou estar dizendo que a janela não vai ser redimensionada. Vou colocar como false. Vou setar o layout aqui também, para poder ela encaixar a foto certinha, né? Agora tá direitinho. Vou tirar esse texto aqui da frente, mandar ele lá para o cantinho. A gente vai estar utilizando ele também para estar contando os pontos. Com certeza que vai ter uma continuação, né? Vou colocar a fonte como 30. Beleza, até aqui não tem nenhum problema. Vou mudar aqui daqui para Java. Vou criar mais uma imagem. Pac1, de acordo com os nomes que estão aqui, né? Das nossas imagens. Cópias. São 5 imagens. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E ela fechada, né? O Pac-Man fechado. Também vou ter a imagenzinha do ponto. E das pílulas. Pílula 1 e pílula 2. E ponto, pílula 2. Certo. Agora eu vou fazer uma cópia aqui da JLabel. A gente vai estar utilizando uma para poder estar adicionando o nosso Pac-Man, né, nosso personagem. Aqui eu vou dar uma posição para ele. Inicial. Vou mudar o texto aqui para Pac-Man. Vou estar adicionando aqui nosso personagem. E está ele aí, na posição certa. Posição porque eu já tinha medido antes, né? Agora a gente vai fazer um mapa de caracteres. Lembra que a gente já fez isso na aulinha passada. Só que esse mapa aqui é bem grandão, para poder varrer toda a área. Mas não tem nenhum segredo, né? Os X são as paredes, a letra O aqui são os pontos e o tracinho eu usei para a caixinha. Quando tiver um espaço vazio, é porque não vai ter nada. Que é poder o Pac-Man entra na esquerda, ele vai sair na direita. A gente vai criar um sistema para isso. Até aqui não tem nenhum problema. Então vamos lá. Aqui eu vou criar meu sisteminha aqui do last4, né? Ele vai estar contando de 0 até o máximo aí do meu mapa na posição, as linhas verticais. E o J vai estar contando as 31 posições das linhas horizontais. Dessa forma ele vai estar lendo esse mapa 31 por 28. Também vou ter que estar criando a matriz ponto para poder estar guardando cada um dos ícones que a gente vai estar exibindo. 31 por 28 também. E dentro do nosso sisteminha aqui do last4, utilizando o switch, né? Se caso, quando ele estiver lendo, ele encontrar a bolinha, ele vai colocar o ícone do ponto. Ponto na sua posição JI vai ser igual a JLabel ponto, que é a imagenzinha do pontinho, né? A gente também vai posicionar o nosso ponto na posição I vezes 27, que é para poder ir um pouco para frente. Ele vai ficar nos lugares certinhos, né? É só fazer o cálculo aqui. Para a posição horizontal, a gente usa o J vezes 20 mais 12 para ele ir um pouquinho para baixo. A gente também vai adicionar cada um dos pontos.
para nossa JLabel, né? Essa janela. E vamos fazer cópia aqui para os demais casos. São 3, né? Se caso vier o tracinho, eu vou querer que ele mostre a pílula. Se caso for um espaço vazio, eu vou querer que não mostre nada. Vou colocar tudo em 0 aqui. Mas ele tem que estar aí para poder contar, né? Então são essas 3 opções aqui. Finalizar aqui com defull, vamos fazer um teste, ó. Já está o nosso joguinho, nosso esqueminha montado. Já. Ele fez a leitura do mapa e substituiu os pontos pelos ícones, né, pelas imagens. Agora eu vou criar um outro método, chamar ele de mover. A gente já fez esse método antes. A gente vai estar fazendo, ele vai estar um pouquinho diferente, porque o movimento do Pac-Man é um pouco diferente, né? Você dá um toque nele, ele vai ficar andando até chegar na parede. O nosso KeyListener e implementar também os métodos abstratos. Vou apagar esse texto aqui. Beleza. Agora aqui a gente vai estar criando as variáveis do jogo. Criar primeiro as booleanas. A booleana só tem 2 estados, ou é verdadeiro ou é falso, né? Então vou chamar aqui a primeira de start. Vou começar como false. Ela vai verificar se o jogo já começou, né? O jogo não começou ainda. E se alguém está pressionando alguma tecla. Vai ser falso também. E em cima eu vou colocar variáveis de tipo inteiro. Posição X como 13. Posição Y como 23. Que é para poder parar o Pac-Man parar lá no meiozinho. Logo no começo. A direção. Não preciso dar o valor dela agora. E o score, né? Que é os pontos. Certo. Agora a gente vai lá no nosso método mover. A tecla pressionada, eu vou dizer que o start vai passar a ser true, ou seja, qualquer tecla que você apertar, já vai começar o jogo. E se pressionado for falso, não for pressionado ainda, eu vou colocar uma condição aqui, que se a nossa tecla, né, capturada, a gente já viu isso aqui, se ela for igual a 39, e tem que ser as duas condições. E o nosso mapa na sua posição PY, que é o Pac-Man, né? A posição Y do Pac-Man, a posição X do Pac-Man mais 1. Se ela for diferente, exclamação e igual quer dizer que é diferente. Se ela for diferente de X, né? Se ela não for uma parede, então ele vai poder se movimentar aí e a direção vai ser 1. Quer dizer se a posição mais 1, né? A posição daqui mais 1 para frente. Ou seja, quando ele estiver andando para frente. Se não for X, ele anda. Se for um X, ele para. Nesse caso aqui, ele não é X. Então, ele vai ficar andando, 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 andando até chegar no X. Bem simplesinho. A mesma coisa para o Y. Né? Se ele estiver descendo e ele encontrar um X, ele para. Senão, ele vai ficar andando. Mesma coisa para cima. É bem simples de entender, né? Eu vou fazer cópia para as 4 opções. Né? Se o X for perder 37, 40, a posição Y mais 1, a posição Y menos 1. Pode tirar. Posição dir 3 e dir 4. Aqui, quando você soltar a tecla, o pressionando vai ser igual a false. Eu não sei se eu vou usar essa variável. Criar outro método aqui, em cima do display. A gente sempre coloca o método no final ou no começo de um outro método. Pode ser dentro, né? Chamar ela de jogo, vai ser as ações do jogo aí. Se start for verdadeiro, então, se o nosso mapinha na posição Y do Pac-Man ou posição X do Pac-Man, se ele encontrar o 0, né, encontrou a bolinha, ele vai trocar de bolinha para 0. Aí eu vou copiar aqui a condição. E o nosso score vai ganhar 1, né? Vai ganhar 1 ponto. Se ele encontrar a caixinha, que é o traço, ele vai passar a ser 0, né? Vai apagar.
E agora a gente vai ganhar 5 pontinhos. Agora a gente vai ter que fazer uma leitura do nosso mapa, né? Porque a gente vai repor as imagens. Quando você trocar, você vai ter que repor. Usar o switch de novo. Ele vai estar verificando o nosso mapa, né? Nas posições de 28 a 31 vezes 31. Nesse caso, ele encontrar a bolinha, ele vai substituir o que está lá pelo ponto. Fazer uma cópia para os demais casos. Se encontrar o tracinho, a gente vai substituir por uma pílula. E se encontrar um espaço vazio, a gente vai fazer o ícone desaparecer, né? Ele vai ficar com um tamanho 0. Beleza. Agora, depois do last for, a gente vai colocar um switch para poder estar verificando a direção do nosso Pac-Man. Então, vou dizer aqui dir, né? Se caso ele for 1, a direção for 1, e também se o nosso mapa na posição PY e na posição PX mais 1, que a gente está vendo de esquerda e direita, né? Se ela for diferente de X, a gente vai poder se movimentar. O Pac-Man vai poder se movimentar. Porque ele não encontrou uma parede na posição da frente. Aí o PX vai ser mais igual a 1. Vou fazer uma cópia para os demais casos. Se caso for 2 e o PX menos 1, né, para trás dele não for X. E se caso for 3 e o nosso PY mais 1, né, para baixo, não for X, aí ele vai ir para baixo. PY menos 1 para cima. Dessa forma ele vai estar se movimentando de passo em passo, né? Vou estar atualizando a posição do Pac-Man. A gente tem que multiplicar aqui o PX para poder ele caber no espacinho. Vou trocar aqui vou chamar o método mover ali na nossa classe principal. Janela.mover. E agora, para poder validar o nosso start ali, né, o jogo começar, eu preciso pressionar alguma tecla. E para isso, a gente vai ter que estar adicionando um sistema aqui. Vou estar implementando, que vai ser o Action Listener. Vai trabalhar com as ações aí do nosso joguinho. Para isso eu tenho que importar, né, Action Listener, Event. E também tenho que implementar os métodos abstratos, que são obrigatórios também, né? Nesse caso aqui. Deixa eu apagar aqui. Queria que ele fique chamando o nosso método jogo. Então, para isso, a gente vai criar um timer, um objeto de tipo timer. Tem que adicionar também timer ali, swing. JavaX swing timer. E aqui vou criar o sisteminha do timer, né? Que é timer igual a new timer. Entre parênteses, a gente coloca primeiro o tempo que a gente quer que ele atrase. E aqui ele pede um objeto. Eu vou estar adicionando a própria classe, né? Vou colocar o x. Beleza. Embaixo, a gente, para poder estar iniciando, a gente coloca timer.start. E vai começar aí a contagem. Ele vai ficar chamando o jogo ali a cada 150 milissegundos. Está vendo que já está funcionando. Belezinha. Só que tem um problema aqui na direção. Deixa eu ver o que é. Ah, sim, eu coloquei 39 duas vezes aqui. É 38. Beleza, agora está certo.
Agora tem que mudar a posição do Pac-Man, né? Ele só tem uma imagem se movimentando. E os pontos também estão sendo apagados, está tudo funcionando direitinho. Vou remover esse pressionando aqui, a gente não vai usar não. Vou usar no lugar aqui o anima, para poder estar fazendo a boquinha do Pac-Man abrir e fechar. No nosso método jogo, a gente vai criar um sisteminha aqui. Vou dizer que se o anima for falso, ele é falso lá em cima, né? Quando você põe exclamação diz que é falso. Se ele for falso, o anima vai passar a ser verdadeiro, ser true. Else, né? Caso ele não seja falso, ele vai ser verdadeiro. Então ele vai passar a ser falso, vai ficar invertendo. Toda vez que o tempo correr aqui, ele vai ficar trocando de verdadeiro para falso, verdadeiro para falso, falso para verdadeiro, etc. E a gente vai utilizar isso para poder estar trocando a imagem do nosso Pac-Man de aberto para fechado. Para isso eu vou criar um outro método aqui, né, em cima do display, e vou chamar de AnimaPac. Ele vai receber um parâmetro de tipo inteiro, né, uma variável de tipo inteiro aí, um atributo no caso do Java. E aqui a gente vai criar um outro switch. Ele vai estar testando o modo. Se o modo for 1, ele vai mostrar o ícone do Pac-Man número 1. Se for 2, vai mostrar o 2 e assim por diante. Até o 4. Agora, se o anima não for verdadeiro, se ele for falso, né? Então ele vai mostrar o nosso Pac-Man fechado. Dessa forma vai dar a impressão de que a boca dele abriu e fechou. Finalizar aqui o nosso método. Né? Agora a gente precisa chamar. A gente criou o método, vamos chamar ele AnimaPac e vamos enviar o dir, que é a direção, como parâmetro. Ele vai ficar fazendo isso a cada 150 milissegundos. Né? Vou apagar aqui o pressionando, que a gente não vai usar mais. Tirar a chavinha também. Aqui embaixo também. Já está dando até erro. E vamos fazer um teste. Beleza, já está funcionando o nosso Pac-Man. Bacaninha. Bem simples, né? Agora no próximo tutorialzinho a gente vai colocar sons nele, vamos estar colocando pontos. E espero que o pessoal tenha gostado aí. É bem simples de fazer, quem não entendeu só rever o vídeo. Espero que não dê zebra, né? Até a próxima aí, galera. Valeu!